Olá, muito bom dia. Seja bem-vindo ao programa Dialogando, aqui nos estúdios da TV Diário de Campos. É um prazer imenso receber você nesta manhã e queremos rogar ao Senhor que Deus abençoe a sua vida, te dê um final de semana de paz e de bênção na presença dEle. Como se comunicar melhor? Muitas vezes nós falamos com as pessoas e não somos bem compreendidos. Como se expressar? Às vezes magoamos pessoas, às vezes ofendemos pessoas. Como nós podemos falar as verdades que nós queremos falar de maneira equilibrada e de maneira com que todos possam compreender de verdade? Para tanto, eu estou aqui com uma pessoa muito especial nesta manhã. Estou com o pastor Dr. Gilton Moraes, escritor, conferencista, alguém que tem uma grande especialização na área de comunicação e expressão. Para tanto, eu quero dar as boas-vindas ao pastor Gilton e dizer que é um prazer imenso recebê-lo aqui nos estúdios da nossa TV Diário de Campos. Bom dia, pastor Gilton, prazer imenso recebê-lo. Mas vamos começar logo sobre definindo o que é uma boa comunicação, pastor Gilton. Como nós podemos nos comunicar bem? Bom dia, pastor. Bom dia, é uma alegria poder estar aqui no seu programa. Agradeço a oportunidade. Bem, respondendo a sua pergunta, uma boa comunicação é aquela que consegue transmitir o conteúdo com veracidade, com exatidão ao ouvinte. No caso da comunicação sacra, nós temos uma mensagem a comunicar e temos pessoas que estão a escutar. Então, essas pessoas precisam estar atentas. Como oradores, nós precisamos ter a capacidade de prender-lhes a atenção e chegar até elas com uma mensagem. Sabe que o cristianismo produziu grandes oradores, né? Inclusive, conta-se que Agostinho, ele era treinado com pedras na boca, né? Botavam pedras na boca de Agostinho e ele tinha que aprender a oratória com as pedras. Meio doloroso. Meio doloroso. Essa forma de comunicação, ela envolve uma série de coisas, né? Ela envolve postura, ela envolve entonação de voz. Isso é difícil ou isso é a prática do dia a dia que vai fazendo com que a pessoa tenha essa possibilidade de comunicar melhor, pastor? Eu acho que os dois fatores andam juntos. Sim. O pregador precisa se esforçar, precisa compreender a responsabilidade que tem em chegar aos seus ouvintes e ele precisa também saber que Deus está presente, mas também a comunicação sacra não é só um milagre. Uhum. Eu digo sempre que ela é abençoada, mas é bençoada, né? Uhum. Depende do nosso trabalho, depende do nosso esforço, depende do domínio de certas técnicas, e isso vai acontecendo. Então, com o passar do tempo, a gente vai crescendo na arte de comunicar. O senhor poderia falar para mim essas técnicas, assim, bem rapidamente, naturalmente, que nós temos muita coisa para conversar. O senhor não somente é especialista nessa área, mas escritor também, que é outra forma de comunicação, muito difícil e que é muito importante também. Mas quais seriam essas técnicas de uma boa oratória, de uma boa comunicação? Algumas técnicas, né? Um dos primeiros passos é vencer o nervosismo, aquela apreensão, o que é que eu vou dizer, como é que os ouvintes vão estar, como é que eles vão reagir. Então, o bom orador, ele precisa ter confiança em si mesmo, saber que Deus está presente, saber que tem um recado que é de Deus a comunicar, no caso da comunicação sacra. Então, eu diria que isso aí é um passo inicial, compreender a responsabilidade que tem e se preparar para isso. Então, isso aí envolve uma questão muito importante no caso da pregação, digamos, particularmente da pregação, que é exatamente a fase do preparo. Muitos oradores sacros, eles não se saem bem porque eles ficam presos ao papel. Eles prepararam algo excelente, muitas vezes, mas eles não têm domínio sobre o material que prepararam, sobre suas próprias pesquisas. Então, precisamos primeiro
estudar aquilo ali, internalizar aquele material para poder depois fazer chegar aos ouvintes. Um outro conselho que eu dou sempre é a naturalidade. Seja natural. Às vezes as pessoas perguntam, mas como é que eu gesticulo? Como é que você gesticula no dia a dia, a cada momento? Nós estamos usando as mãos, o nosso corpo fala, a nossa expressão facial. Então, nós falamos como um todo, não apenas com a nossa voz. Então, você vai trabalhando isso aí, você vai dominando e chegando ao seu ouvinte. Um outro passo muito importante é conhecer o próprio ouvinte. Quem são os meus ouvintes? Quais são as necessidades dele? Como é que eu posso chegar a ele? Então, o domínio disso aí ajuda muito. Olha, o que o senhor está falando aí não somente para a comunicação na pregação, mas assim, a oratória de um modo geral, se comunicar com as pessoas de um modo geral, são assim. O senhor sabe que existe hoje muita dificuldade para as pessoas falarem em público, muitas dificuldades. O telespectador que está nos vendo nesse momento, ele está fazendo links com a dificuldade que as pessoas têm de falar em público. Sim. Nós vemos no meio universitário, por exemplo, pessoas que têm muita dificuldade de apresentar um trabalho. No colégio, adolescentes que têm dificuldade de apresentar um trabalho de sala de aula, têm dificuldade. E essas ferramentas aí, elas podem ajudar bastante, né? Dentro desse contexto aí. A naturalidade. Talvez aí de todas aí a mais difícil seja perder o medo, né? Aquele medo inicial, né? O senhor sabe que eu aprendi há muitos anos atrás uma técnica para vencer esse medo, sabe como? Você não olhar a princípio, não olhar as pessoas olho no olho. Você olhar para a porta, ter um campo de visão horizontal, né? E você começar a falar num campo de visão horizontal. Você não está olhando para ninguém, então você fica até dentro do seu quarto e começa a falar assim, pode ajudar, né? Pelo menos a princípio, né? Bem, pode dar certo para o começo. Agora, na realidade, sim. Nós gostamos de quem conversa conosco e a comunicação é uma conversa. Sim. Nós gostamos de quem conversa conosco olhando nos olhos. Sim. Então, para mim, esse é um princípio fundamental. Se eu estou pregando, se eu estou discursando, se eu estou falando, eu preciso ver as pessoas e as pessoas precisam também ver nos meus olhos. Alguns oradores, talvez pelo fato de terem exatamente começado assim, eles ficam viciados. Não há problema nenhum em começar, digamos, olhando para um lado, olhando para baixo, olhando para cima. Mas, às vezes, nós encontramos pregadores antigos, comunicadores já antigos, e que eles falam olhando para cima, olhando para baixo, olhando para os lados. Quer dizer, eles olham para qualquer lugar, menos para os ouvintes. Então, nós precisamos vencer, tem toda a razão, nós precisamos vencer essa questão do falar vendo os ouvintes. A forma de comunicar, a própria forma de comunicação foi mudando também. Sim, falou sem dúvida. Nós tínhamos, eu estava vendo algumas semanas atrás os discursos de Hitler, por exemplo, que enfeitiçavam a Alemanha, né? Nazismo. Mas hoje esses discursos, aquela forma de falar, hoje seria ridículo perto de um contexto. A própria forma de oratória, da comunicação, ela foi mudando com o tempo, né, pai? Com certeza. Basta analisarmos, por exemplo, a pregação protestante no Brasil. E no nosso contexto, particularmente, a pregação batista. No passado, nós tínhamos grandes pregadores. Eles tinham uma voz bem impostada, eles tinham um jeito próprio de comunicar, que muitas vezes diferia da comunicação com alguém. A comunicação pública, digamos assim, um discurso, um sermão, era bem diferente. Então, gestos grandiosos, aquela impostação. Hoje, isso passou. Hoje, nós estamos mais na era da pregação como uma conversa. E as pessoas gostam quando o pregador tem essa capacidade de chegar perto delas, em todos os sentidos. Então, assim, a sensação que passa é que falar em público hoje, o orador, ele tem mais assim, a essência da oratória atual tem mais uma ideia de como se estivesse falando para uma pessoa, ainda que esteja falando para muitas pessoas,
mas a forma com a qual você fala é como se você estivesse falando para uma pessoa somente, né? Tem a sensação que passa, né? Sim. Essa ideia da pessoalidade é muito importante. Eu estou falando para todos, a um auditório de 50, 100 ou 500 pessoas, não importa, Sim. mas a mensagem que está sendo transmitida, ela precisa ser recebida por cada um como se fosse aquela mensagem para ela, para a sua vida. Como se estivesse falando só. Exatamente isso. Só Exatamente para ela. isso. Né? Então, trouxe assim uma questão muito mais pessoal, né? A forma do sermão, que é um discurso, que não deixa de ser, de certa forma, um discurso, abrindo um parênteses aqui, um discurso tão caro dentro do contexto protestante, né? Porque dentro do contexto protestante a parte principal, muitos falaram durante muito tempo sobre isso, né? A questão da parte principal, o discurso, mas da forma de comunicação em geral, né? Essa questão da personalidade que é muito latente dentro do contexto que nós vivemos hoje. O senhor também é escritor, temos aqui vários livros. Eu gostaria de fizesse aqui um close aqui. Além da Caminhada, um livro escrito também pelo senhor, não tem muito o aspecto de técnicas de oratória, de discurso. Não tem nada realmente. Nós vamos falar uma outra especificamente sobre ele. Temos aqui também Há um Menino na Rua, também, que também já tem é uma outra área. E temos aqui um lançamento, né? Do senhor, que diz especificamente para aqueles que desejam pregar, mas não somente pregar, mas de forma geral, o discurso de forma geral, também pregue mais em menos tempo, o lançamento do senhor. Bom, vamos começar, antes de falar dos livros especificamente, sobre essa outra forma de comunicação, que é a comunicação escrita. Para mim, eu não sei se o senhor vai confirmar isso, mas para mim é uma forma de comunicação ainda mais difícil do que a oratória propriamente dito, porque as palavras têm diversos significados. E eu sei disso pelas próprias coisas que eu já escrevi, contando uma experiência para o senhor. Eu tenho um blog e escrevi uma vez nesse blog e uma pessoa comentou dizendo: pastor, fui profundamente edificada com o texto de hoje, mas na verdade aí ela fez o comentário sobre o texto e não tinha nada a ver com o que eu escrevi. Ainda bem que edificou. Ainda bem que edificou. Ainda bem que edificou. Pastor, comunicação escrita, quais seriam as dicas que o senhor poderia dar ao telespectador antes de nós falarmos especificamente sobre os livros aqui? Estávamos falando da barreira do medo para a comunicação verbal. Sim. Para escrever, o medo é maior ainda. A barreira do medo é maior ainda. Porque você, falando, não tem a mesma gravidade de você escrevendo. Então, quando você escreve um livro, de certa forma, você está abrindo a sua vida, você está escancarando a sua vida ao publicar o seu livro. Então, isso requer uma coragem muito grande, uma ousadia para publicar o primeiro livro. Escrever e publicar o primeiro livro. A partir daí, o segundo, terceiro e tal, já vai se tornando mais fácil. Eu digo isso por trabalhos acadêmicos, né, que é a área que eu... Exatamente, como os trabalhos acadêmicos também. Quando eu não sabia escrever direito, eu achava que meus trabalhos eram ótimos. Hoje, relendo aqueles outros, eu escrevi isso. Eu fico pensando como eu pude escrever esse negócio. Eu acho, é aquela coisa, né? O primeiro passo para a sabedoria é a ignorância. É reconhecer, que é a ignorância, né? Na verdade, escrever é cada dia. E eu fui, a partir do momento que eu fui começando a engatinhar no aprender a escrever, eu fui perceber o quanto difícil é escrever e fui reconhecendo que, na verdade, eu não escrevia bem coisa alguma e eu tinha que melhorar muito. Pastor, vamos falar um pouquinho sobre os livros?
aqui apresentados, Além da Caminhada, pude ler um pouquinho desse livro e fiquei maravilhado pelo contexto existencial. Obrigado. Né, do livro. Eu mergulhei, eu não pude ler muito, né, mas o que eu li... Também você só ganhou ontem, pastor. Eu só ganhei ontem, né? Mas o que eu li, eu mergulhei no universo existencial. Confesso para o senhor, eu viajei no livro. Você pode contar um pouquinho da história desse livro e do conteúdo desse livro para a gente? Há algum tempo, um amigo meu me pediu: Gilton, escreve alguma coisa para transmitir valores. Uhum. E eu fiquei com aquele desafio em mente. Todas as manhãs, eu e minha esposa saímos para caminhar no parque lá em Águas Claras, onde nós moramos, em Brasília. Uhum. E aquele cenário do parque de Águas Claras me inspirou. E eu fui alimentando aquela ideia, cultivando, até que eu sentei e fiquei pensando quais os valores que deveriam ser comunicados. E alistei alguns desses valores que eu acho que são muito importantes no dia de hoje, como a capacidade de sairmos de nós mesmos, não adianta nos trancarmos. Muitas pessoas ficam trancadas num ódio, trancadas em lembranças tristes. Então eu criei um personagem assim e criei um personagem bastante livre, uma pessoa já idosa que podia ajudar, e joguei esses dois personagens dentro daquele parque, como um cenário de ficção, e a partir daí eu fui escrevendo o livro. Na realidade, eu acho que de todos os meus livros foi o que mais me deu prazer em fazer, porque foi como um lazer na arte de escrever. E é o Além da Caminhada, né? Ele desperta no leitor o tempo inteiro o interesse em saber a profissão desse senhor idoso que se junta ao jovem. Então o livro é uma ficção brasileira, só tem 2 personagens. Bem, eu não posso contar o livro todo. Também o tempo não dá. Não dá, é verdade. Uma coisa que me chamou muita atenção, e talvez possa aguçar ainda mais o telespectador, foi assim, um encontro existencial entre o idoso e o jovem, e que, na verdade, acaba se tornando, usar uma expressão de Nietzsche aqui, né? Um eterno retorno, né? Mas no sentido particular do livro. Sim, né? sim. Mas que, na verdade, é um eterno retorno. Eu recomendo muito esse livro para escolas e tudo mais, justamente para transmitir esse valor de que as gerações, elas, na verdade, se complementam. Nós vivemos uma sociedade em que as pessoas estão buscando cada vez mais um frenesi pela saúde estética, por essa coisa toda. E a sabedoria, ela tem sido muito subjetivada, alguma coisa nesse sentido, mas o que o livro me mostrou, pelo menos aquilo que eu pude compreender e ler naquele contexto, é que todas as faixas etárias, elas se completam numa sociedade. Né? Nesse caso aqui, o jovem e o idoso, mas se formos assim, viajar um pouco mais, nós poderíamos colocar as crianças, adolescentes e jovens, elas se completam dentro desse contexto. Ao Menino na Rua também já é um outro contexto, né? Sim, sim. Deixa eu só dizer algo mais sobre o Além da Caminhada, é que a minha visão ao escrever foi naturalmente a visão do idoso. E uma das propostas é exatamente isso que você, pastor, estava salientando aí. A importância das diferentes idades poderem se encontrar. Então, é bom para um idoso encontrar um jovem, dialogar com ele, sim. Mas também é excelente para o jovem poder se abrir com o idoso, poder haver essa relação de amizade, de cumplicidade. Então, esse é um dos valores que o livro passa. Sim. Mas vamos para Um Menino na Rua. Um Menino na Rua trata de problemas sociais, trata de alguma coisa nesse sentido. Só pode falar rapidamente desse livro? Sim. Um Menino na Rua é um livro
bem pequeno, ele foi escrito mesmo pensando em leitura para didática nas escolas, tem sido bastante usado em algumas escolas, e ele, com esses 5 contos, ele narra diferentes histórias, cada um deles tem uma abordagem diferente desse problema do menor abandonado, o menor que é encontrado na rua, o menor carente, e um apelo ético, digamos assim, o que é que nós podemos fazer por eles. Então, essa é a grande lição, digamos, do Há um Menino na Rua. Existe o problema, e não é só um problema que precisa de providências governamentais, mas precisa da atenção de todos nós, cidadãos. Na verdade, ele trata mais das questões de cunho social, Sim. aqui existencial e aqui social. Sim. Agora, voltemos então à questão da comunicação, esse seu lançamento, Pregue Mais em Menos Tempo. Qual a ideia do livro, assim, de um modo geral, professor Júlio? Geralmente as pessoas me perguntam, e aí, quantos minutos deve o pregador utilizar na sua mensagem, no seu sermão? E eu digo, não estou defendendo um tempo. Eu estou aqui defendendo a excelência do discurso. A brevidade que vem como resultado da excelência. Você não vai simplesmente reduzir o conteúdo, reduzir o tempo de apresentação, mas você vai procurar utilizar melhor as palavras, fazer uma pesquisa mais precisa, chegar ao ouvinte de forma direta, caminhar em linha reta na sua comunicação. E então, com isso, ganha tempo. Então, daí o nome, Comunique Mais, em menos tempo. Seria assim, técnicas de sintetização de uma maneira... seria como sintetizar melhor todo o conhecimento adquirido para aquele tema de menos tempo, né? Sim. Seria algo assim, né? Sim. Uma questão de sintetização. Sim. Eu tinha um professor que ele usava uma expressão muito interessante, ele dizia assim, olha, a sucintabilidade é o suprassumo da inteligência. ele floreava bastante, né? Mas é justamente isso, né? É justamente esse contexto, né? A capacidade de síntese. Você sabe que, voltando aqui à questão de trabalhos acadêmicos, acontece muito. Você tem um trabalho imenso que levou meses para você fazer, e a banca, no dia da apresentação, diz assim, você tem 10 minutos para apresentar o seu trabalho. Isso é cruel. Isso é cruel. E você tem que apresentar um monte de coisa que você julga super interessante e que você não consegue por causa disso. Sobre essa questão da comunicação, a FABERJ estará oferecendo uma pós-graduação em pregação. O senhor pode falar um pouquinho sobre isso aí? A partir do ano que vem, essa pós-graduação, essa especialização em pregação expositiva, o público-alvo são os pastores, mas também quem quiser participar. Fale um pouco sobre essa pós-graduação para a gente. A ideia dessa pós, que está sendo lançada pela Faculdade Batista FABERJ, né? Aqui em Campos, é focalizar a pregação no trabalho pastoral. Então, é uma proposta muito interessante e eu quero dizer que a região aqui de Campos está sendo privilegiada porque é o primeiro curso de pós nessa área, assim ligando pregação a ministério com as disciplinas que estão lá programadas. É o primeiro curso a ser oferecido entre as igrejas batistas brasileiras. O senhor teria alguns exemplos de disciplinas? Sim, nós temos disciplinas como variedade no Ministério da Pregação. Então, como trabalhar a variedade na pregação? Porque há uma defesa muito forte, e eu também sou dessa ala que defende a pregação expositiva. Mas será que nós vamos pregar sempre do mesmo jeito? Os ouvintes gostam de ser surpreendidos. Então, por que não colocar, por exemplo, uma pregação narrativa? Por que não colocar um monólogo
um diálogo. Por que não trazer um pouco da arte para dentro do púlpito, dentro da pregação, dentro da comunicação sacra? Então, esses recursos vão ser trabalhados numa disciplina. Então, nós temos a disciplina sobre culto e pregação, também mostrando a pregação inserida no contexto do culto, como tudo isso acontece. Então, essa pós é de uma grande utilidade para os pastores, para os ministros de música, para os educadores, para os pregadores em geral. Não somente para os pastores. Eu diria, principalmente para os pastores, mas não somente para eles. Olha, aguçou pelo menos a curiosidade aí. E, na verdade, isso é uma grande arte. A oratória é uma grande arte. Pastor, nós estamos chegando ao nosso final. O senhor teria alguma consideração para dizer para os nossos telespectadores aqui, rapidamente, para a gente? Muito bem. Mais uma vez eu quero enfatizar, uma alegria muito grande de estar com você, um colega muito querido, e de estar aqui em Campos, de voltar a Campos. E essa perspectiva, né? Quer dizer, esse projeto é tão importante que eu estarei vindo de Brasília para ministrar algumas dessas disciplinas. Então, se ele não fosse importante, eu não gastaria meu tempo, não dedicaria meu tempo a uma missão assim. Então, na realidade, é uma oportunidade para todos. Então, a minha palavra final é uma palavra de bom dia, que Deus abençoe a todos e que Deus abençoe de um modo especial os comunicadores da palavra e os ouvintes da palavra, porque não só o pregador, o comunicador é importante, mas o ouvinte também, porque sem ouvinte não há comunicação e sem comunicação não há pregação. Então, obrigado pela oportunidade. Pastor, eu gostaria de, se me permite, encerrar o nosso programa lendo este pequeno trecho aqui desse livro, Além da Caminhada. É uma honra ter esse texto lido por você. Sábio é viver nesse tempo de perversidade sem se tornar perverso. Aproveitar as chances de aprender novas lições para aperfeiçoar o caráter. Por entender que a vida passa velozmente, viver motivado a fazer o melhor, seguir além da caminhada, escrevendo em vida a história da vida. Pastor, é uma verdade, não é? Uma grande verdade. Que prazer recebê-lo aqui. Prazer para mim. Prazer em nosso programa Dialogando. Que Deus o abençoe e sucesso nessa empreitada aí, que é essa pós-graduação, essa especialização e esses livros maravilhosos. Amém. Amém. Nós estamos chegando ao final do programa Dialogando. Queremos agradecer a você por estar conosco aqui nessa sala de bate-papo, te desejar um final de semana de paz e de bênção na presença do Senhor. Grande abraço. Tchau.